falar de um assunto que Jesus fala no meu coração, revelando Jesus através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito. Nós podemos revelar Jesus de várias maneiras, né? Aliás, mesmo que eu e você não façamos nada, a própria natureza, a criação do mundo, já revela Jesus, sim ou não? Sim. Acho que é impossível olhar para as estrelas, né? Olhar para os animais, para o equilíbrio da natureza, ou mesmo quando ela está desequilibrada, né? Com a sua força, não? Então a Milena vai passando aí. Ah, está desligado aqui. Não vai funcionar mesmo, né? Deixa eu ver agora. Ah, foi. Podemos ver Jesus na sua criação. Mas o objetivo de Deus, ele tem falado no meu coração isso de maneira forte, é que Ele quer usar a mim para revelar-se para outras pessoas. E Ele quer usar você também, amém? Amém. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que quem vos fala aqui é um pecador. Primeiro, tudo que eu vou falar, Jesus fala no meu coração. Eu ainda não estou aqui 100%, eu estou caminhando na luta para alcançar o objetivo de Cristo em minha vida. Amém. E Ele está querendo que eu compartilhe com a igreja o que Ele tem falado no meu coração, tá bom? É uma mensagem que Jesus colocou no meu coração e com muita dificuldade eu coloquei nos slides, viu, irmão? Dificuldade para fazer. Mas vamos lá, nós vamos trabalhar no livro de João, no capítulo 15. Irmão, podem abrir, por gentileza? João, capítulo 15. Eu trouxe aqui os versos que nós vamos ler, mas quem quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou até sugerir que os irmãos, na meditação da tarde, da noite, em qualquer outro momento, os irmãos possam meditar o capítulo inteiro de João 15, porque é muito poderoso, traz muitas lições para nossas vidas. E eu separei só alguns versos para não estender demais. Se fosse uma vigília, aí dava certo. Todos acharam? 15, vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos cientes da Tua presença, Senhor, porque já Te sentimos aqui no nosso meio. Nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e use como Teu instrumento para que essa mensagem alcance o objetivo, Senhor. O objetivo espiritual, o objetivo divino em nossas vidas. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Vamos começar aqui, vamos ler 5 versos a princípio. Daí nós vamos lendo os outros versos. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para eu conseguir ler. Podemos ler juntos? Vamos ler? Verso 1. Eu sou a videira. Vamos ler juntos? Vamos lá, de novo. Eu sou a videira. O meu pai, o agricultor. Juntos. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos continuar, peço à igreja para lermos juntos. Vamos lá, verso 3. Vós que estáis limpos, não, desculpe, de novo, porque errei. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Juntos. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, igreja? Vamos entender aqui o contexto desses versos. Quem é a videira? Quem, irmãos? Muito bem, Jesus é a videira. E quem são os ramos? Somos nós. Todos conhecem a videira? Uma árvore que produz qual fruto? A uva, né? Então Jesus usou como exemplo aqui uma videira, uma árvore, que ela tem ramos, tem galhos, né? E produz a uva. Mas aí tem o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. O Deus Pai, né? É Deus na pessoa do Pai. Então aqui eu estou entendendo, irmãos, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem.
eu estou entendendo, irmão Leal, que Deus Pai plantou a semente do amor que é Jesus aqui nesta terra, ok? E Jesus nos escolheu para sermos o ramo, não é assim? O Deus Pai, porque Jesus também é Deus, mas aqui está mostrando Jesus como quem foi plantado, foi aqui na terra, foi o agricultor Pai que lançou a semente, que Jesus veio como uma semente aqui nessa terra, foi plantado, e ele tem um fruto, é dele que vem o fruto, ele é a árvore, ele é a videira, ok? Nós somos os ramos, ele nos escolheu para sermos o ramo, para embelezar essa árvore e produzir o fruto. Agora, ele diz aqui, ó, embaixo, aqui no último verso, porque sem mim nada podeis, ou seja, o objetivo do ramo é produzir, é ser um canal para que saia no ramo fruto, mas o ramo sem a árvore produz o fruto, sim ou não? Se eu desconectar o ramo, se eu quebrar ali o galho aonde está o fruto, se eu chegar numa videira e vir um cacho de uva lindo e eu quebrar o ramo, levar o cacho e o galho da árvore para minha casa, eu vou tirar aquele fruto, vai nascer mais, sim ou não? E pelo fato de eu ter tirado o galho da árvore, essa árvore vai morrer, sim ou não? Também não. Mas o galho, o que é que vai acontecer? Ele morre, até porque está escrito aqui, ó. Agora apagou, Milena. Chega, Milena. Voltou. Quem não permanecer nele será cortado e lançado fora, né? O galho que corta e é lançado fora, ele seca, e o que é que acontece com esse galho? Ele morre. Então precisamos estar conectado em Cristo para produzir o fruto que o Pai colocou ele aqui para produzir. Ou seja, ele, para esse propósito, precisa de mim e de você. Agora, claro, se eu e você não quisermos, ele vai colocar outro em nosso lugar. Mas ele escolheu a mim e a você, melhor dizendo. Ele escolheu a mim e a você para revelar esse fruto para um mundo onde esse fruto não tem. Claro, a videira, a uva tem, mas o fruto que vem de Jesus, essa terra não produz. Portanto, o fruto não é meu e nem é seu, é de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos avançar. Mas que fruto é esse então, irmãos? Vou abrir aqui rapidinho, quem quiser abrir aí, ó, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler todo mundo junto, novamente? Conta com os irmãos, hein? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? Amém. Obrigado, irmão Léo. Olha qual é o fruto do Espírito. Olha qual é o fruto que vem de Jesus. Alguém tem uma dúvida que isso vem de Jesus e não da gente? Alguém que acha que produz o fruto sozinho? Talvez você olhe para você e diga assim, mas eu sou uma pessoa mansa. Não é? Talvez outro diz assim, eu estou me assemelhando ali à bondade, ou à fidelidade. Eu tenho alegria. O outro diz, eu tenho paz. Mas o fruto do Espírito não é uma característica dessa, fora desse contexto. Tudo isso é o que, irmãos? O fruto do Espírito. Então, para que venha de nós, aí você teria que ser capazes de produzir essas coisas aqui, termos essas características todas em nossas vidas, e não uma ou outra. Porque não são os frutos do Espírito. É o que, irmão? O fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo em minha vida e na sua vida produz o quê? Produz isso, irmãos. Interessante que quando Jesus ele foi ao céu, ele disse que era necessário que ele fosse para que viesse quem, irmãos? Consolador. Outro Consolador. Quem é esse outro Consolador?
o Espírito Santo, irmãos. E ele diz que nós temos que buscar incessantemente esse Espírito. E os discípulos tentaram fazer isso. É interessante que em algum momento os discípulos não tinham o Espírito Santo. Pareciam não ter o Espírito Santo na vida deles. Porque eles estavam ali brigando entre eles, ela não era. Estavam caminhando ali com Jesus. Jesus dizia assim, aliás, ele dizia: mestre, nós queremos aqui saber como é que vai ser lá no céu. Eu quero que você coloque eu do lado e meu irmão do outro. Quem vai ser o maior, quem é o menor. Eles estavam sempre querendo pisar um no outro, sim ou não? Ser mais importante que o outro, sim ou não? Sim. Eles estavam com Cristo ou não estavam? Mas sabe qual é o gostoso, bonito, lindo disso tudo, irmãos? É que Jesus não os desprezou por conta disso. Amém? Amém. Porque Jesus escolheu cada um dos discípulos, assim como Ele escolheu cada um de nós, sabendo dos nossos defeitos, sabendo quem somos, mas com o intuito de nos transformar no modelo que Ele deseja para mim e para você. Amém? Amém? Em um outro momento teve um discípulo, acho que foi João. João era conhecido como quem, irmãos? O discípulo do... Não, primeiro, depois, no final. Discípulo do... Sem medo, discípulo do amor, era mesmo. Será que ele era conhecido como discípulo do amor à toa? Por que você acha que ele era conhecido, irmãos, como discípulo do amor? Alguém pode me dizer? Me ajudem aí a pensar. Rapidinho, senão nós vamos sair de 2 horas. Ele desenvolveu isso na prática. Então as pessoas olhavam para ele, Everton, e viam o amor dele, correto? É isso ou não, irmãos? Mas antes disso, Milene, ele era conhecido como o quê? Filho do trovão. Filho do trovão, né? Por que será também? Ei, Elza? Bravo? Imagina, era um trovão mesmo. Era mais que bravo. Alguém discorda de Elza? Será que era por conta do pai dele? Então, acho que o pai dele era o trovão e ele era o filho do trovão. Será que era por causa disso? Talvez até o pai dele fosse o filho, ou fosse o trovão de fato. Mas se ele não fosse pelo menos o trovãozinho, ele não era conhecido como filho do trovão. Então ele era chamado filho do trovão porque de fato, irmãos, ele revelava isso. Quer uma prova disso? Rapidinho, para a gente não estender. Em um momento caminhando com Cristo, e Cristo já ia entrar em Jerusalém, Jesus pede para que eles possam, já fazia ali 3 anos caminhando com Cristo. Alguém tem 3 anos aqui de caminhada com Cristo? Deixa eu ver as mãos. Menos de 3 anos? Mas irmão aqui não. É um filho então já. 5? 5? Alguém tem 5 anos, irmão? Muito bem. Os discípulos já estavam caminhando. O resto tem mais de 5, né? Todos os demais têm mais de 5. Mais de 30. Mais de 20, né, irmão? Eu batizei mais de 30? Mais de 40, na verdade. Nossa, nasceu na igreja. Eu tenho 52 e tenho 40 de igreja. Nasceu na igreja. 12 anos eu entrei na igreja. Batizei em 2001. Então eu tenho 24 anos caminhada. A irmã tem quantos anos? Eu tenho 40. Muito bem. De igreja, de igreja. Ah, de idade. Os cabelos estão nem brancos, eu pensei que era de idade. Irmãos, João com 3 anos caminhando com Cristo, irmã Elza, e Cristo pediu para ele conseguir uma pousada ali para ele, né, dormir, para no outro dia entrar em Jerusalém. Onde é que ele pediu pousada? Em qual lugar? Em Samaria, né? E aí foi lá João, não sei se foi outro discípulo, se João estava lá. Aí quando João voltou, o que é que ele disse para Jesus? Mestre, eu fui lá e aquele povo não quis dar guarita ao Senhor, porque o Senhor é judeu, né? Nós somos judeus e eles não gostam da gente, Senhor. O Senhor deseja que eu volte lá e mande derramar fogo sobre eles para consumir todos aqueles miseráveis pecadores? Irmãos, o que é que Jesus disse? É isso, João. De que espírito sois? Essa foi a resposta de Jesus. De que espírito sois? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas o desejo de Deus é o que, irmãos? É que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Amém? Amém. Porque um dia que vos fala aqui foi um ímpio e Jesus converteu dos maus caminhos. E talvez se eu tivesse nascido numa geração agora que está sendo construída no meio cristão, não aqui na nossa igreja, mas no meio cristão,
aonde deseja a morte das pessoas, aonde desejam morte das pessoas só porque são contrárias ao seu desejo político. Olha só, é contrário ao seu pensamento político, elas merecem morrer. Ou religioso, é um ladrão. Qual é uma frase, gente, isso não é política, tá? Esquece política. Aqui nós estamos falando de Jesus, do reino dos céus. Qual é um verso bem conhecido que eu vi muitos crentes falando sobre isso? Que bandido bom é bandido o quê? Morto. Calma, isso não é política. Você concorda com essa frase, sim ou não? Um bandido bom é um bandido convertido, irmãos. Porque ao lado de Jesus estavam 2 bandidos. O que não quis se converter, naturalmente, qual foi a consequência? Ele vai morrer. Mas não é eu que vou dar a sentença para ele. Quem vai dar a sentença para quem não aceita Jesus? É o próprio Deus que é o juiz. Jesus não me colocou aqui como juiz de ninguém. Mesmo aqueles que divergem dos meus pensamentos políticos, religiosos, seja qual for, irmãos, eu tenho que fazer o que com eles? Eu tenho que despertar um sentimento sobre eles, que é um sentimento de que, irmãos? Amor. Qual é o mandamento de Jesus para os nossos inimigos? Odeiem os seus inimigos. É isso, irmãos? Matem os seus inimigos. Matem os seus adversários políticos. Matem aqueles que não quiserem aceitar a Jesus como seu Salvador. Odeie seu vizinho porque você entregou um livro e ele te recebeu mal. Odeie seus familiares porque não te respeitam como cristão. É assim que está escrito na Bíblia, sim ou não? Não. Mas na Bíblia está escrito: ame o seu inimigo. E aí é uma tarefa difícil. Ainda bem que Jesus sabe que nós não estamos preparados e que sem Ele nada podemos fazer. Então, irmãos, se eu e você quisermos produzir esses frutos aqui, nós precisamos permanecer ligados na videira que é Jesus. Amém? Amém. Eu trouxe essa imagem para ilustrar aqui, ó. Eu já consigo ver aqui, ó, o irmão Leal, eu, a irmã Temes, está ali o Everton, a Milena, todos vocês aqui, ó, Jesus. Amém. Todos nós, amém? Amém. Veja aqui. Estou vendo que alguns não tem ali, mas não é nenhum da gente, viu? Os que não tem fruto não é a gente, viu, irmão? A gente são esses que tem fruto aí, ó. Então imagine aí, irmãos, é somente ligado em Jesus que nós iremos conseguir produzir esses frutos. E se em algum momento, irmãos, nós se desligarmos um pouquinho assim, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai produzir outros frutos que não são os frutos do Espírito. São frutos de quê? Da carne. E sabe, nós nascemos, uma pergunta para vocês pensarem aí, me ajuda. Nós nascemos com o fruto do Espírito, sim ou não? Oh, está filmando? Estou. Nós nascemos com o fruto do Espírito, sim ou não? Não. Sim ou não? Hein? Não, o Everton está certo. Agora, nós nascemos com os frutos da carne, sim ou não? Sim, irmãos. Porque dentro de nós há a natureza carnal. Ela está em nós. O desejo de fazer coisas que não agradam a Deus está em mim, em você. Se está em nós, nós vamos sentir todos os dias, todos os momentos. E a única maneira de vencermos isso é nos agarrarmos, é nos conectarmos, é injetarmos no galho, aliás, injetarmos no tronco que é Jesus, na árvore boa, do bom fruto. E quanto mais tempo estivermos ligados nele, mais próximo estaremos de produzir os frutos que ele deseja que nós produzamos. Amém. Pois não, meu querido? Meu caso, eu estou aonde aí? Você, irmãos? Um ano e pouco de batismo. Chegou agora? É. Faz pouco tempo. Mas o irmão já está ligado ali, irmão. Amém? Amém. Já está Amém. ligado. A gente pode acelerar o processo de João, né? Eu tenho de ir cultivando. Não, veja. A semente que lançou. A semente. Jesus, Deus Pai. Deus Pai lançou a semente. A semente quem é? Jesus. Aqui nessa terra. Então, eu e você não podemos fazer nada.
Porque quem está fazendo é Ele. A obra é de quem? É dele. Tá? Se eu e você fôssemos fazer alguma coisa, nós estragaríamos tudo. E aí, produziu a árvore. A árvore quem é? A árvore é a mesma semente. É Jesus. Então, quando o Senhor aceitou a Jesus, amém? Amém. O Senhor foi injetado nessa. Você já viu quando tira um galho de uma árvore e coloca na outra? Você já viu isso? Enxertado. Já vi. Hein? Como é o nome? Enxertado. Enxerto. Isso, enxerto. Estou falando isso, mas modo de brincadeira, mas é sério. Sim. Sabe? Eu me considero estar ali. Amém, irmãos? Amém. Porque o Senhor está, em nome de Jesus. Então o Senhor e eu, quando aceitamos todos nós a Jesus, nós éramos um galho seco nesse mundo. Aí foi enxertado, mandamos aí, o professor aí nos orientou. Considero que eu sou uma nova criatura. Isso, irmão. Você é aquele mesmo galho sendo renovado pelo Espírito Santo e será transformado por completo quando Jesus voltar. Amém? Agora, se desconectar, o que acontece? Aí não produz mais o fruto. Tá, irmãos? Como é que nós estamos conectados? Me ajudem. Quando estamos na igreja, sim ou não? Estou terminando, viu, irmão? Até 2 horas, mas está pertinho. Quando estamos na igreja, minha amiga, estamos conectados com Cristo, sim ou não? Sim. Quando estamos cantando o hino lá em casa, estamos conectados, sim ou não? Sim. Quando estamos ouvindo a palavra, quando estamos lendo a Bíblia, fazendo culto familiar, orando, sim ou não? Então, qual é o remédio para os nossos problemas espirituais? Fazer essas coisas mais vezes, irmãos. E vamos acrescentar, pregar o Evangelho. A ideia que o pastor trouxe aqui é uma inovação. Mudar a maneira de pregar o Evangelho, se relacionando, irmãos, oferecendo amor, acolhendo as pessoas, abraçando, mostrando Jesus na prática, irmãos. Porque palavras são palavras, se forem vazias, voltarão vazias também, não terão efeito. Agora, as atitudes vão falar mais de que 1000 palavras. Esqueçam desse momento de estudo bíblico. Eu lhe digo isso, mas só amem as pessoas. Seja mais longânimo, seja mais paciente, mais manso, tenha domínio próprio, tenha alegria. Como é que eu vou ter alegria? Se esforce em reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Quando tu começar a reconhecer cada bondade de Deus na sua vida, hoje, aonde hoje há tristeza, haverá alegria, irmãos. Amém. Talvez você não tenha aquilo que você gostaria de ter, mas um dia, quem sabe, você chega lá. Mas nós temos muito mais do que merecemos, e disso você pode ter certeza. E quando reconhecemos as pequenas coisas, abrimos as janelas para que outras coisas boas também venham. Amém. Agora, quando nós ficamos com os pensamentos negativos, com a ingratidão, com a injúria, com o ódio, com a amargura, com esse sentimento dentro do nosso coração, nós fechamos as portas ou as janelas, fechamos as janelas para as coisas boas e abrimos as portas para mais coisas ruins. Misericórdia, né, irmãos? Ainda bem que aqui está longe disso. Porque, irmãos, se alguém não permanecer em mim, o que acontece? Será lançado fora, a semelhança do ramo, e o que acontece? Secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Alguém quer isso, sim ou não? Não. Mas então, como nós sabemos se estamos ligados a Cristo ou não? Já estou caminhando para finalizar. Olha o que é que diz aqui. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos acompanhar por aqui. Quem quiser abrir a Bíblia, fique à vontade. Vamos ler juntos, irmãos? Podem me ajudar mais uma vez? Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, olha só, como já outrora vos preveni, juntos, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Misericórdia, né, irmãos? Não é assim, né? Misericórdia? Misericórdia.
irmãos. Por isso que o número de perigos serão grandes. E as surpresas que teremos do céu serão grandes também. Grandes serão as surpresas que teremos do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos olhares, eles estão focados nas bebedices. Os nossos olhares estão focados na prostituição. Então, se a gente vê alguém que está se prostituindo, se nós vimos alguém que saiu da igreja, que está bebendo, nós já o condenamos, e está certo. Não está certo nós condenarmos. Mas quem realmente está praticando qualquer uma dessas coisas aqui e não se converter até que Jesus volte, será o quê? Queimado, será condenado. Ok? O que nós estamos errados muitas vezes é de olhar para essas pessoas e tirar os olhos de nós mesmos, irmãos. Por quê? Porque não é só a prostituição, ou a bebedice, ou as pessoas que usam drogas, e nem está falando aqui de droga, mas a gente sabe que não faz parte do processo de Deus em nossas vidas. Não são só essas pessoas que estão no mundo aí, que irão perder o reino de céu se não se converterem. Até nós que estamos aqui, se não abrimos os olhos, que não podemos sentir inveja, se nós que estamos aqui não entendemos que não podemos alimentar ciúmes, se nós que estamos aqui não entendemos que não podemos alimentar ira, discórdias, dissensões dentro da igreja, nem fora da igreja, nem dentro da nossa casa, também nós não herdaremos o reino dos céus. Você pode guardar o sábado, você pode ser dizimista, você pode vir para a igreja, você pode ter 1 ano de igreja, 3 anos, 10 anos, 21 anos, 40 anos de igreja. Se nós não eliminarmos isso, irmãos, nós não passamos para a próxima fase que Jesus chamou a mim e a você para passarmos. Verdade. A caminhada cristã é como um jogo, irmãos. Nós estamos lá jogando. Alguém aqui já jogou? Eu já joguei muito quando criança. Só eu joguei videogame. Lembra das fases? Não é? Você passa uma fase, às vezes você demora a passar aquela fase, volta, tentando, passa a fase. Super Mario, nossa. Jogava Super Mario, voltava errado. Até zerar o jogo, irmãos. Mas existem fases e fases a ser passadas. Aceitar a Jesus é uma fase, irmãos, amém? Amém. Descer as águas batismais é o cumprimento da primeira fase. Aí você olha para Jesus e vai ver que você tem coisas que você gosta e que Jesus não gosta e que você precisa mudar, sim ou não? Sim. E vencer essas coisas é passar para o próximo nível espiritual. Mas infelizmente, se nós não dermos atenção devida a esse assunto, e que Jesus tem falado no meu coração, porque depois de 20 e tantos anos eu percebi que eu estava ali na mesma fase e não estava avançando, porque alguma coisa estava aqui me atrapalhando. Eu vou além, irmãos, olha o que tem aqui, ó, glutonarias, irmãos. Aqui não está falando de comer carne não, irmãos. Aqui não está falando de quem come carne não vai para o céu não, irmãos. Que a Bíblia não está dizendo isso. Glutão. Eu posso ser um glutão comendo um prato de verdura sem necessidade, sem fome, entre outras coisas. Não vou entrar nesse assunto que é polêmico, tá? Pense você, examine, procure o que é a glutonaria, olhe no original, o que é que está dizendo uma glutonaria, no grego, no hebraico, no aramaico, veja lá o sentido dessa palavra, mas não só dela, de todas as outras, irmãos. Estou falando para você porque é o que eu estou fazendo nesse momento. Isso aqui tem sido meu espelho hoje. Aonde eu estou errando? Com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos, com as pessoas da minha família, com os meus clientes, aonde eu passo no meu trabalho. Porque eu percebi que eu preciso avançar para a próxima fase. Eu quero ir para a próxima fase. Quem quer ir para a próxima fase? Deixa eu ver as mãos. Amém, amém, irmãos? Enquanto essa igreja, 50% mais um dessa igreja, passar para a próxima fase, irmãos, vai faltar cadeiras para esse lugar. Amém, Jesus. Vai faltar cadeira. Cheguei numa igreja, o irmão disse: irmão, mas é porque as pessoas não querem nada com Cristo, por isso que as igrejas estão vazias. Eu digo: irmão, não diga nem isso para amor de Deus, irmãos. É verdade que as pessoas não querem nada com Cristo, mas as igrejas estarem vazias fala muito mais de nós do que deles, irmãos. É. Fala muito mais de nós, irmãos. Que as pessoas não querem vir para um lugar onde não sente o amor de Deus, irmãos. É verdade. Se nós não estamos convencendo nem os nossos pais,
o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, vizinhos, se nós não estamos nem convencendo a eles que nos conhecem, que esse caminho é bom, como vamos convencer alguém que nem conhecemos e só porque entregamos um folheto, achamos que a pessoa vai vir para a igreja? Ah, irmão, mas eles vão para outras igrejas. Não sei o que é que acontece que eles vão para lá, irmãos. Talvez tenha alguns sentimentos que a gente não conhece. Alguns vão porque querem cura, alguns vão porque acham que vão ficar ricos, não é assim? Não importa, nós não temos que julgar isso. Mas talvez alguns vão porque se sentiram abraçados lá. Talvez alguns vão porque sentiram o calor humano. E Jesus fazia o que com os discípulos? Não era isso, irmãos? Não era convivência, sim ou não? Era convivência, era amizade, era família. O Everton falou um negócio ali, eu fiquei pensando quando eu vi ali Deus falando para essa igreja. Não é à toa que ele mandou eu vir aqui hoje. O que é que Everton pediu para você fazer com o seu amigo? Chamar para quê? Almoçar na sua casa. Fazer um lanche. A primeira vez vai ser o maior desafio da sua vida. E depois você vai fazer isso naturalmente. Amém? Amém. Mas nós precisamos fazer, irmão, sabe por quê? Tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? Completa. E isso aqui, irmão, não está fora do contexto, não está dentro de João 15. Ou seja, irmãos, se eu não estou sentindo, eu vou até voltar aqui, se eu não estou sentindo a alegria completa, é porque tem alguma coisa naquelas características que ainda eu preciso mudar. Se eu estou vindo para a igreja assistir um culto, porque eu tenho um cargo e não porque eu tenho alegria no coração de vir, tem alguma coisa ali que precisa mudar na minha vida. Eu não estou aqui para saber o que precisa mudar na tua vida. Eu estou aqui para saber o que precisa mudar na minha vida. E cada um examine-se a si mesmo. Porque, irmãos, olha só o que aqui Ellen White diz. Testemunho para as igrejas, volume 9. Vamos ler juntos? Vamos ler? Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos mais o quê? Bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria centenas de conversões à verdade, onde agora apenas uma. Faz sentido ou não faz, irmãos? O que nós lemos até agora. Se eu e você estivermos mais conectados a Cristo, nós vamos produzir o fruto do Espírito, de maneira que vamos ser mais bondosos, vamos se humilhar mais. Hoje as pessoas não querem ser humilhadas. Nós não queremos ser humilhados. Não admitimos ser humilhados, em nenhum sentido. Aqui está dizendo, se humilhados fôssemos mais bondosos, corteses, haveria uma centena de conversão, onde agora há apenas uma. Sigo para encerrar, irmãos. Por fim, Deus sabe quem somos, e Ele escolheu a mim e a você, mesmo assim, sabendo quem nós somos, cristianos. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Amém? E Ele diz aqui, João 15,16: não fostes vós quem escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis o que, irmãos? Fruto. E o vosso fruto acontece o que? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Deus quer ouvir a minha e a sua. Me lembra? Deus quer ouvir a minha e a sua oração. Amém? Amém. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer que quando eu e você chegamos em uma casa e que nós dissemos assim: Senhor, cure essa enfermidade. Diferente de alguns lugares que tem uma cura falsa, Deus quer operar a cura verdadeira. Amém, Jesus. Deus quer que quando eu e você cheguemos em uma casa, estiver um casal brigando, e que eu e você diga assim: Senhor, traga a paz para este lugar. Amém, Jesus. Ele quer que essa oração seja ouvida. Amém. E aquele casal sinta paz. É claro que vai depender de permanecer na paz, vai depender mais deles de que, aliás, vai depender só deles e não de nós. Mas no momento em que nós chegarmos em um lugar que proferimos bênçãos naquele lugar, as bênçãos vão acontecer. Amém. Elas precisam acontecer, irmãos.
E se não estão acontecendo, é porque a nossa oração talvez não tenha, está sendo ouvida, irmãos. Porque algum sentimento que está dentro de nós esteja impedindo. Sabe, irmãos, tem pessoas morrendo tão cedo, com câncer, com tantas doenças. Mas eu sou vegetariano. Amém, irmãos. Era para ter mais saúde vegetariano. Que isso é fato. Se eu tenho uma alimentação mais saudável, eu tenho que ter o que, irmãos? Mais saúde. Isso é natural, irmãos. Eu não estou pregando contra, eu estou pregando a favor. Mas entendam que o que mata não é só a comida, mas aquilo que guardamos aqui no nosso coração. Quando eu falo aqui no coração, não é esse pedaço de carne aqui. É a caixa que armazena os sentimentos, que é a nossa mente. Aqui está o amor. Também aqui que está o ódio. É aqui que está a paciência. Mas também é aqui que está a falta dela. A brutalidade. Aqui que estão as memórias que foram construídas pela nossa educação, pelos nossos pais. Não é assim? Nós somos criados com muita dureza, muita injustiça muitas vezes. Essas memórias ficam aqui. A gente só repete essas memórias para os nossos filhos. E Deus quer mudar tudo isso. Para que eu e você saímos daqui nesta manhã dispostos a dizer sim para o Espírito Santo. Amém. E dispostos a produzir o fruto completo do Espírito em nossas vidas. Amém. Só lembre-se, é impossível fazermos isso desconectados de Jesus. Por isso, conecte a Jesus. Faça o culto em casa, com a sua família. De manhã, à noite. A família não quer, faz só, irmãos. Faz só. Muitas vezes eu não quero fazer o culto, irmãos. Eu não quero. Pelos problemas que eu enfrento. Aí eu vejo meu filho puxando todo mundo para fazer o culto. Eu me envergonho e me alegro ao mesmo tempo. Entende? Faça isso em casa, irmãos. Você começa sozinho, depois as pessoas vão lhe acompanhar. Mas elas não vão acompanhar se ela vir rancor, se vir ódio, se vir injustiça, se vir dureza, se vir falta de humildade, se vir esses sentimentos em nós. As pessoas não querem ser assim, irmãos. As pessoas não vão vir porque elas vão olhar para mim e vai dizer assim: esse homem tem 24 anos de igreja e é assim que ele é, eu não quero mais ser. Eu não quero ser isso daí, irmãos. Isso tem rasgado, isso parece uma faca dentro de mim, irmãos. Porque eu tenho 3 filhos que estão crescendo. E muitas vezes eu vejo eles querendo, como adolescente, com pensamentos, com sentimentos. E eu digo: meu Deus, me ajude, Senhor. Para que eles olhem para mim e não digam: eu não quero ter, não quero continuar sendo cristão para ser igual ao Senhor. E muitos saem da igreja por conta disso. É verdade. Faça a sua parte. Para que seus filhos, para que caso seus filhos saiam da igreja, não seja por conta disso. E aí, com o seu amor e com a sua paciência, você vai trazer seu filho, seu esposo, seu vizinho, sua mãe, seu pai, sua sogra. Tem que amar até a sogra. Olha o desafio como é grande. Misericórdia, Jesus. Mas é assim que Ele quer que a gente faça. Nós vamos entender agora aqui, irmãos, o que vai ajudar você, porque Jesus não é injusto. Ele não pediu algo para nós e deixou a gente sozinho nesse mundo, não. Ele nos deu uma ajuda. Olha a ajuda qual é aí, ó. Amém, Jesus. Atos 1:8. Vamos ler juntos. Fique em pé, por gentileza. Vamos ler o que é que diz aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quantos querem receber esse poder? Digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Diga assim: eu quero receber o Espírito Santo em minha vida. Vamos cantar alegremente essa canção. Amém.